É que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Qual é a função exatamente de um vereador hoje perante a uma Câmara? O órgão regulador daquela atividade a seu favor, incentivando o empreendedorismo. E às vezes o que acontece em alguns municípios é o contrário. Só que muitas vezes essas pessoas em situação de rua, elas não querem ajuda. Islan, qual que é a tua bandeira atualmente lá dentro da Câmara? Não faz sentido nenhum e acaba mais atrapalhando a vida do empresário do que ajudando ele no dia a dia. Por que tem Bolsa Família aqui? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Hoje a gente está aqui para ter uma conversa muito legal com o Crislan, ele que foi o vereador mais votado de São José. E a gente vai estar trocando uma ideia muito interessante sobre lei, sobre a posição dos políticos perante a economia, perante os empresários, como isso afeta no desenvolvimento das atividades do nosso negócio. E é muito importante. O Brasil, ele editou mais do que 6 milhões de normas no último ano. Na verdade, eu não sei se foi o último ano. Não, desde a Constituição. Desde a Constituição, achei um número muito grande mesmo. Mesmo assim, né? 6 milhões de normas desde a Constituição. É norma pra caramba. Tem norma municipal, tem norma estadual, tem norma federal, norma sanitária, norma do PROCON, norma... Enfim, é o que mais tem, é lei. E a gente tá aqui para trocar um pouco uma ideia com o Crislan. Crislan, se apresenta, explica pra gente aí um pouco da tua história, do teu contexto. Como que tu conseguiu essa marca de ser o maior, o vereador mais votado em São José? Obrigado, Aurino. Cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Cumprimentar também o Andrei aqui. Ramon, que já deixo aqui claro publicamente, admiro muito o trabalho dele, cara, é um empreendedor diferenciado. Quando a gente fala assim da área, e eu acompanho mesmo, porque a gente sabe que ele tem feito um trabalho até não só na empresa dele, mas inspirando muita gente fora, cara. Então já deixar registrado aqui a admiração que eu tenho, respeito. É recíproco também, essa admiração. Obrigado. Mas obrigado pelo convite. Entrei na política meio que por acaso, nunca tive padrinho político, não tinha dinheiro para entrar na política, a gente sempre fala que precisa muito de dinheiro. Não tinha familiar na política, como a gente estava conversando. Foi meio natural, assim. Comecei como atleta de São José, representava o município, gostei daquele negócio e quando tu é atleta tu fica muito próximo da prefeitura e tudo mais. E aí muitas vezes me questionava, dava para fazer melhor? Quem sabe um dia eu posso estar ali na Fundação de Esportes, trabalhando de forma mais técnica, né? Fui fazer o curso de administração pública, aí quando entrei lá na ESAG, primeira fase, fui eleito, a minha primeira eleição, né? Líder de turma. Aí fui líder de turma, depois fui eleito presidente do centro acadêmico, diretório, vice-presidente de uma Federação Nacional de Estudantes de Administração Pública, aqui da União Catarinense dos Estudantes, a UCE também, que inclusive a sede é aqui perto. E aí eu fui me galgando no movimento estudantil, mas nunca, de fato, imaginei entrar na política. Me formei em 2020, já entrando no mestrado, e naquela época deu a pandemia, né? Bem em março de 2020 ali que fechou tudo, o lockdown e tal. E aí muitos amigos começaram a me incentivar a ser candidato e tudo mais. E eu sempre colocava esse desafio. Cara, não ter família na cidade é um baita desafio, porque quando tu é candidato, tua primeira parcela, o que é? A família vai me ajudar? Sei lá, 20, os 20 se transformam em 100. Então é a tua primeira base. Mas nem isso eu tinha, então eu sempre me questionava. Mas os amigos começaram a incentivar, participavam de muitos grupos de jovens. E aí em 2020 fui... Sem dinheiro, fiz a vaquinha, como a gente estava comentando. Ramon foi um dos primeiros doadores lá. Eu lembro até hoje o valor que ele doou. Quando caiu na mensagem, onde eu tava. Eu fiquei, super eufórico, assim, caraca, tá chegando onde a gente nem sabia onde podia chegar. Aí fizemos a maior vaquinha do estado, 270 doadores. Arrecadamos R$11.700, que parece pouco, mas pra mim na época era muito. E aí... fiquei em segundo lugar, fui o segundo mais votado da cidade. Isso na primeira eleição, no caso, que você participou. Primeira eleição. Nós fizemos um trabalho de 4 anos muito forte, questão de fiscalização, questão de transparência, batendo muito nessa tecla, combate à corrupção, né? São José tinha sido considerado como uma cidade com o menor grau de transparência da Grande Florianópolis, nas cidades acima de 50 mil habitantes, que eles fizeram uma análise no Brasil inteiro. E do estado, era a sexta pior. Daí era uma pauta que eu tinha acabado de ver na faculdade, né, ESAG, a contabilidade e tudo mais. Vou entrar muito nessa tecla. Que muitas vezes para um vereador, ele acaba entrando uma área mais nichada. Às vezes ele representa os professores, servidor público, representa um bairro específico, ele representa... E eu tentei fazer assim um vereador que não representasse nada. Ao mesmo tempo representar todo mundo, né? Até brincava assim, quem paga imposto, né? Pra gente a gente era aquele cara chato que vocês como empresários, como empreendedores, sabem, né? O suor que é... quanto que paga no imposto final, e eu tentei ser esse cara mais chato nesses 4 anos. E aí, em 2024, agora a gente teve a reeleição,
né? Encarei, fui mais votado da história, me surpreendi, assim, a gente sempre sonha, mas a gente não imagina mesmo quando sai o resultado da urna. Então, como a gente já brincou aqui, faltou só o do Ramon pra gente fazer 5 mil votos, né? Mas deu certo aí estamos aí mais um mandato aí, né? Nessa empreitada. Que legal. Vamos começar contextualizando, vou fugir um pouco aqui do script, porque é uma dúvida que às vezes a pessoa tem, um empresário tem lá no dia a dia, porque acaba tendo aquela utopia de que do tipo, a gente não consegue fazer nada perante a política, a gente como empresário de maneira individual, e a sociedade é organizada de uma forma que tu acaba passando uma representação para uma pessoa, o vereador, e ele vai te representar perante a Câmara, falando em termos de organização política municipal, né? Então, qual que é a questão assim, qual é a função exatamente de um vereador hoje perante a uma Câmara, perante a população? O que ele representa? Qual que é o objetivo dele na representação das pessoas que elegeram ele? Boa. A cidade, vamos dar o exemplo de São José. Estamos quase chegando a 300 mil habitantes, 287 mil, quarta maior cidade do estado, quinto maior PIB, e para representar esse público, a Constituição lá tem definido os números, nós temos 19 vereadores, né? E aí, as funções, eu sempre costumo dizer, cara, quando vai às vezes escola visitar a Câmara, né, a gente faz aquele beabá, que eu sempre falo para as crianças, na escola de vocês tem regras, não tem? Tem que ir com uniforme, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem que fazer deveres e tudo mais. Então, para gerir uma cidade, também tem que ter as regras, as normas, né? Que aí estão as leis da nossa cidade. Muitas, claro, como a gente já sabe, são inúteis, né? Mas muitas são baseadas mesmo para a relação entre sociedade. Um plano diretor, aqui pode ser construído um prédio, até tal andar, porque, enfim, tem que ter o afastamento de um lado para o outro, só, assim, milhares e milhares de coisas, regrinhas que vão se somando, né? O ordenamento do que a gente tem jurídico de uma cidade. Então, a função do vereador, principalmente, é poder ou fazer uma lei, ou revogar. Então, dependendo do tempo, até depois vou apresentar uma lei, comentei com o Ramon, queria apresentar uma lei aqui para vocês, de um caso de supermercado, que acontece em São José, que hoje ela está vigente, que a gente está tentando revogar. Então, ou criar ou revogar uma norma, ou a segunda função, fiscalizar. Então, vocês pagam impostos, a gente aprova um orçamento no final do ano, geralmente dezembro, novembro, aprova o que a prefeitura pode gastar com tudo que arrecada imposto no ano seguinte. Então, a gente tem que ter nosso papel de fiscalizar para ver se está indo exatamente a porcentagem para educação, se dentro do programa de educação está indo certinho para merenda. Então, conferir também a qualidade, licitações, enfim, como a gente que aprova o orçamento, somos nós, vereadores, seria tipo um conselho fiscal, olhando para um condomínio, né? Síndico, prefeito, conselho fiscal que aprova as contas do condomínio. Então, nós aprovamos também as leis e tem que fiscalizar se está sendo bem aplicado. Aprovar o orçamento e tem que fiscalizar. E a terceira é representar. Então, muitas vezes tem uma demanda ali na comunidade, no bairro, as pessoas te procuram ou em alguma situação maior. Cara, tenta ver isso. Então, tentar ter aquela escuta ativa e tentar construir pontos, né, para tentar chegar numa solução. Muito a gente depende, claro, da prefeitura, que é quem arrecada os impostos, quem tem o financeiro. O vereador não mexe com o orçamento, só aprova ou não. Mas a gente tem as pontes, né? Tem que ter essas articulações também de representar. Perfeito. Não, eu acho que um dos tópicos que a gente está para comentar aqui, já que você falou de leis, né, que é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, do trabalho do vereador, a gente estava conversando sobre leis que são consideradas inúteis, né? Aquele tipo de legislação que às vezes tu olha lá e não faz sentido nenhum e acaba mais atrapalhando a vida do empresário do que ajudando ele no dia a dia. Comenta aí algumas leis que tu já viu no dia a dia, não estou falando a nível só municipal, às vezes de uma legislação estadual ou federal, que tu acha assim, essa daqui não faz sentido nenhum. Assim, para criar burocracia é muito fácil, né? Porque realmente tem que ter, não é muito difícil ter criatividade e muitas vezes deputado federal, deputado estadual, o vereador, esses que são nossos legisladores, eles querem mostrar para a base deles, para quem votou, querem mostrar trabalho. E muitas vezes é popular. Tu chega assim, eu vou proibir aqui divulgação de aposta esportiva, como parece que entrou essa semana um projeto. Mas como tu vai fazer isso, né? Lá em São José, parece que entrou. Quero proibir aquilo. Enfim, apesar de ter uma boa intenção, tu tem que olhar não só a boa intenção, né? Tem que olhar o resultado prático, né? Então a gente tem hoje inúmeras leis, tanto federal, estadual, municipal, que a gente olha assim, uma burocracia excessiva, ou que talvez pelo tempo já não faça mais sentido. Uma delas, a gente estava comentando nos bastidores, que a gente teve uma vacina, conseguimos aprovar, que em São José e praticamente todos os municípios do Brasil, eles exigem muitas... a palavra exata me fugiu, mas são que a gente conhece popularmente como as placas, né? Então, alvará,
licença, exigem com que os estabelecimentos tem que ter, todo mundo vai, geralmente está atrás do caixa, tu olha para lá, tem uma parede cheia de, qualquer coisa diz que 181, não, aqui tá o alvará do bombeiro, se tu somar ali já dá mais de 10 do que a gente pesquisou, outras que existem o Waze e a gente não sabe. Então, conseguimos apresentar uma vacina para isso em São José, que já foi apresentado em outros municípios também, que é fazer com que o empreendedor possa tirar toda aquela carga, poluição visual que tem e colocar num QR Code. E quando, porventura, houver um fiscal, né, que a gente sabe que não é todos os dias isso, anualmente, enfim, quando ele aparecer lá, tá aqui, ó, aqui o QR Code, ele vai abrir, vai estar todos os dados atualizados. Até mais fácil, até mais sustentável, né? Com os dados atualizados, não é toda aquela papelada. Então, isso foi uma lei que é uma burocracia que existe hoje em nível nacional e que eu queria muito que meu projeto chegasse longe, né, de poder acontecer em vários municípios. Isso é uma legislação municipal, esse formato, então a gente consegue legislar. Enfim, tem outras também que a gente pode comentar um pouquinho mais aqui do que a gente já viu lá Sim, no São José. tem uma... É que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Exatamente. Então, cria-se a lei com a boa intenção de resolver algum problema, mas na verdade ele acaba gerando muito mais problemas. Então, uma que é bem clichê aí, meia entrada. Tá. Pra que lei mais ridícula que essa? Todo mundo, o restante do pessoal tem que pagar o dobro. Exatamente. E o preço da... Não, mas aí eles fizeram um negócio também pra burlar isso, né? Questão do solidário, né? Que daí tu vai lá, burlar entre aspas que eu digo, né? Eles definem um preço que eles deveriam ser, definir ele como meia entrada. Sim. Daí a pessoa vai lá e tem que levar 1 quilo de alimento e tem o mesmo direito do mesmo preço do que seria uma meia entrada. Então, é meio que... É só pra qualquer um ver, vamos dizer assim, né? Mas tem lugares que acabam não botando meia entrada, então fica mais caro pra quem não é meia entrada. Sim, a conta tem que fechar pra pessoa que tá aí Tinha vendo. um show agora de criança que a gente tava vendo pra ir. Cara, o preço da inteira é absurdo. Né? Por quê? Por que o preço da inteira é absurdo? Porque vai muita criança e o preço da meia tem que ser o preço correto. Né? Então, tu acaba tirando pessoas de proporcionar a cultura pra elas, justamente porque tu bota uma lei dessa. Uhum. Né? Outra lei, a questão de ser obrigatório o posto de gasolina ter frentista. Pra que isso? É só mais custo. O que vai acarretar a burocracia? Custo no cliente final. Lá na ponta, né? Como é que faz? Eu vou te falar, Ramon, pensa em, sei lá, vamos pensar aí no atacadão assim. Cara, o operador do caixa lá, não sei quanto que ganha, ou até o cara que tá trabalhando lá, sei lá, ganha um salário mínimo. Ele quer no final de semana ir no cinema com a mulher dele e ele vai pagar inteira. Aí a filha do melhor empresário da cidade tá estudando na Universidade Federal, tá com aquele carrão, vai no shopping, ela vai pagar meia, porque ela é estudante, entendeu? Então, assim, qual a lógica disso, né? Não, essa... Afinal... Não, tu falou agora de universidade, eu já fico... Cara, é uma coisa que eu tenho uma raiva, assim. Quanto dinheiro é gasto com universidade pública? Quem que aproveita a universidade pública? Normalmente é quem tem dinheiro para frequentar a particular durante o ensino médio para poder passar para a pública. Normalmente, a grande maioria. Geralmente é. E daí eles gastam uma verba gigantesca na universidade pública, ao invés de botar no ensino básico. Sendo que eu tinha visto um estudo que 21% das pessoas que se formam, elas atuam na área que elas se formaram. Então, olha só, o investimento é feito todo para a pessoa se formar, mas ela nem atuar na área atua. Então, cara, esquece isso aí. Vai para a educação básica, ensina lá sobre política para as crianças, ensina sobre educação financeira, ensina sobre inteligência emocional. Cara, gasta esse recurso com coisas que vão trazer benefícios para todo mundo. Quem escutar sobre inteligência emocional vai levar aquilo ali para a vida. Vai. Inteligência emocional tu usa em qualquer lugar, o tempo todo. Né? Educação financeira, a mesma coisa. Política faz parte da tua vida. Então, cara, é muito mal direcionado. Daí por isso que eu falo, de boa intenção, o inferno tá cheio. E assim, né, o legislativo, Crislan, você como vereador, ele é tão importante para o empreendedorismo que às vezes muitas pessoas não têm essa noção. Por exemplo, lá em Garopaba, a gente está debatendo agora através da Associação Comercial e Empresarial a redução do ISS para atividade de tecnologia. A alíquota lá é de 3% e a gente está sugerindo a redução para 2% para que empresas possam permanecer na cidade, possa atrair empresas. Vai ser desenvolvido através do Executivo
um polo tecnológico lá, um centro de inovação. Então faz todo sentido ter essa redução. A gente depende de quem? Claro, pode ter uma imposição do executivo, mas diretamente do legislativo em votar isso, em propor isso. Então, como é importante a gente ter pessoas preparadas e com essa visão também do empresário, quanto um vereador pode afetar no desenvolvimento econômico, social e do empreendedorismo daquele município. Isso acontece, tem essas discussões hoje que tu acaba atuando e participando em São José de algum caso? Sim, a gente chega a verificar e está totalmente ligado ao que a gente estuda na economia. Talvez minha pronúncia esteja errada, mas na curva de Laffer, né? Então aqui, ó, quanto mais imposto tu querer cobrar, daqui a pouco começa a ser negação, tu vai perdendo, né? Exatamente. E São José a gente tem esse caso, 3%, Florianópolis é 2%, Palhoça é 2%. E a gente está num polo totalmente tecnológico. Garopaba não tá muito longe disso, a gente não pode perder. Às vezes Floripa tá esgotado, a ilha, né? Cara, São José tá aqui, ó, tinha que estar aqui, ó. Vem, startups, vem tecnologia. Cara, é um público muito bom, é uma renda muito boa e uma renda qualificada, né? Até porque... Limpa, acaba não poluindo. Tudo no digital ali, pô. E assim, a gente teve um caso, São José, por estar 3%, apesar de estar no processo de regulamentação para chegar no 2%. Como eu já estava comentando nos bastidores, a gente viu um empresário que ele tá com a empresa dele voando, tá no mesmo estilo da Hotmart, essas empresas assim que tem plataforma ali de cursos, né? Plataforma de vendas, produtos, tudo mais, de serviços, cursos. E aí cada transição é uma parte dele, ele faz a transição. E é um negócio nacional até internacional, ele já tá fazendo muito venda. Começou a crescer, que ele já viu, pô, se eu continuar em São José, eu tô tendo um baita de um prejuízo mensal. Se eu ir pra minha cidade vizinha, se eu atravessar a rua e ir pra uma divisa aqui, Palhoça, Florianópolis, eu já vou ter ali economizado um tanto, que a cada 3, 4 meses eu posso reinvestir na minha empresa, enfim, todo esse valor. E ele acabou saindo de São Por isso José. que o legislativo tem que estar atento a isso, né? Tem. Acabar impactando diretamente. A gente está trazendo um caso, mas aí a gente perdeu ali, no caso que eu conheço, 60 funcionários, que foi para a cidade vizinha. Daí, como a gente estava falando, a economia toda gira. Do restaurante, do mini mercado, da academia, da padaria, academia, tudo. O dinheiro gira na economia local, não adianta. Então, assim, não é só arrecadação e impostos. É tudo que gira. Fora a vida mesmo, né? Tu quer o que pra tua cidade? Tu quer se desenvolver, tu quer dar vida pra tua cidade, quer que a economia gire da melhor forma possível e tu vai perdendo isso, tu vai afastando, né? Como tem empresários em Garopaba de tecnologia que tem empresas em outros lugares que não são Garopaba, em Florianópolis, porque a alíquota é 2%. Então, olha só como funciona, como o legislativo pode estar atento a isso nessas questões do empreendedorismo, né? Sem contar na parte burocrática ou burocrática de alguns casos, né? Porque o empreendedor, quando vai abrir o seu negócio, começa lá como MEI, enfim, um pequeno empresário, ele precisa ter agilidade, precisa ter o órgão regulador daquela atividade a seu favor, incentivando o empreendedorismo. E às vezes o que acontece em alguns municípios é o contrário. Ele já abre, por exemplo, um supermercado, uma filial, como já aconteceu, Ramon. O fiscal vai lá na tua empresa como se tu fosse um mal para a sociedade. Ele vai lá te impondo coisas, ele não te orienta, tem que fazer isso, a lei tá aqui. Isso, como se fosse um vilão assim, né? Tipo, tá explorando aqui. Aí o município, ele acaba te tratando como um vilão. Em vez de te orientar, de te sugerir o que deve ser feito ou não. Isso é pesado, é constrangedor às vezes. E faz com que o empresário fique com menos anseio e vontade de abrir novos negócios, investir naquele município, enfim. Então, como o legislativo ele é importante. Não, teve um caso engraçado na abertura de uma filial que a gente foi fazer uma consulta de viabilidade. Então, eu tinha colocado lá que eu queria fazer uma consulta de viabilidade para um mini mercado e tudo mais. Aí não foi aprovado. Assim, cara, que loucura, por que não foi aprovado o mini mercado? Daí eu fui na prefeitura, conversei com o pessoal lá. Eles falaram, não, mini mercado não pode, mas supermercado pode. Falei, cara, tu tá de brincadeira, só pode. Mas, tipo assim, ia ser só negado. Às vezes alguém que não foi até a prefeitura, deixou de botar um comércio na cidade por causa disso aí. Né? Tipo, eu consulto, eu sou de longe, eu tô botando filiais aí pelo Brasil, eu vou ver uma filial lá numa outra cidade... Pô, consulta aí a viabilidade, vê se a prefeitura aceita. Ah, não aceita? Eu não vou na prefeitura perguntar de novo. Eu fui porque eu conheço, eu tô perto, né? Mas são essas várias falhas que acontecem que acabam indo contra
o empreendedorismo, né? Fazendo o empreendedor ser... Cara, o cara tem que ser corajoso para empreender no Brasil, porque a lei não tá do teu lado. Apesar de tu financiar quem faz as leis. Sim. Sim, Né? exato. E muitas coisas passam também, Ramon, até despercebidas, cara. Eu percebi pela discussão que teve ano passado no plano diretor, e, assim, era um documento de 600 páginas, cara. Então, assim... Humanamente não tem como ler tudo. Muito difícil. Muito difícil. E então, assim, a gente pegou algumas incoerências, cara, mas se isso acontecer, não vai poder manter posto de gasolina. Cara, daí, não vai ter 500 metros, não vai poder ter, enfim, mini mercado perto de hospital. Cara, eram umas coisinhas assim que não se batia, que a gente viu que ia engessar muito. E aí acontece, por exemplo, esse caso aí de, sei lá, negar uma consulta de viabilidade. Muita regrinha que vai passando e que já passou também, que é despercebido e que se trava a cidade. Mas pega uma câmera que não tem alguém no perfil do Crislan, por exemplo, para ficar incomodando esses pontos, cara, o pessoal aprova e a cidade vai pagar por isso, porque até revogar aquilo lá, até fazer algo diferente, dá muito mais trabalho do que chegar na hora e falar assim, pessoal, aqui tá errado. Exato. Né? E Exato. é uma batalha diária para te conseguir combater isso aí, né? Então, às vezes, para o empreendedor, é importante ele buscar vereadores com um pensamento semelhante ao dele, independente da cidade que ele tiver, né? Com um pensamento semelhante para poder realmente defender, porque esse é o papel, né? Defender as ideias. Não estou falando de dar um privilégio, né? Não é isso, é de defender realmente aquele tipo de ideia. Do que é melhor, né? Do que é melhor para a cidade. Para desenvolver, né? Até eu vou dar só... o mundo dos negócios ele é dinâmico, então as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, vão se digitalizando e as legislações têm que acompanhar isso. Né? A gente fala hoje talvez de legislação para permitir empresas a se instalarem em domicílio fiscal, que são empresas digitais, não têm atividade, e-commerces. Isso há 5, 10 anos atrás não era tão comum. Sim, então o município ele tem que se atualizar. Né? Sim. Até no teu sentido, a lei que eu queria trazer, eu até tinha impresso ontem, mas hoje no carro procurei, não sei o que aconteceu. Mas olha só como a legislação tem que se modernizar, né, conforme o mundo mesmo. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de um ramo mais para mercado alimentício e tudo mais, que é uma lei que foi aprovada em São José. Foi sancionada dia 26 de dezembro de 2013. Então, a Lei 5.359. O que ela diz? Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais que vendam produtos perecíveis e não perecíveis informar de forma visível o prazo da mercadoria que estiver com sua validade inferior a 7 dias e dar outras providências. Aí que diz, o artigo 1º, fica determinado que todos os estabelecimentos comerciais que vendem produtos perecíveis, não perecíveis, cujo prazo estiver inferior a 7 dias, devem especificá-la de forma visível ao público. Uhum. Agora é o segundo, que é o principal. A especificação do prazo de validade deve ser por escrito, em letra legível, na cor vermelha, com numerador preto, ou qualquer outra forma de identificação visual apresentando de forma decrescente os dias restantes para o vencimento do produto com tamanho que possibilite sua nítida visualização pelo consumidor. Parágrafo único. A divulgação por escrito deverá ter no mínimo as seguintes dimensões: 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e seu conteúdo deverá conter as seguintes especificações: nome do produto, prazo de vencimento. Será que alguém cumpre com isso aqui? Alguém consegue cumprir? Não tem como. E é lei na cidade? Se não fizer, tu tá fora da lei. Então eu sou Todos. Todo mundo é perecíveis e não perecíveis. E 7 dias. E tem que falar de forma decrescente, por escrito. Mudou o dia, vai... Com a cor vermelha, numerador Todo preto. dia eu vou lá e reetiqueto. Todo dia, todos. Então se tu tem E tem que ser nessa dimensão. Se tem uma pão da Márcia lá, Não, um Yakult. Eu vou vender um Yakult que é desse tamanho aqui, eu tenho que botar uma bandeira dele de 20 por 10 pra dizer a validade dele e ficar trocando. É uma lei inútil, né? Detalhe, daí Cara, mas como é que criaram essa lei? Como é que aceitaram? 2013. Foi aprovado com a boa intenção, defender o consumidor. E olha só, mas apesar de ser 2013, a gente apresentou a revogação no ano passado. Demorou a tramitação, demorou. Aí consegui o parecer favorável. Mas eu tive parecer favorável suando. Por quê? Eles mandaram o projeto Procon contra. E eu já explico depois qual que era a prática disso.
Aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não se manifestou e eu lutando para que esse projeto, apesar de o meu lado parecer impopular, eu não estou no lado do consumidor, mas eu estou só querendo revogar uma burocracia que ninguém cumpre. Ele foi para votação a primeira vez, era comecinho desse ano. Aí um vereador foi lá e pediu vistas. Medo e tal. Aí passou um tempo, ele foi de volta para votação. E aí eu consegui com o relator, na época a relatora ainda era a vereadora Mary, eu consegui suado, consegui parecer favorável dela. Então eu já estava com bastante coisa encaminhada. Aí veio agora de novo, né, fazer um mês para votação. Aí eu estava sentindo um bom clima ali dos vereadores, acho que vai aprovar. Já estava mostrando que não fazia sentido. Aí pediram vistas novamente do projeto. E eu na tribuna eu usei o discurso, falei, cara, ninguém cumpre. Então a gente tem que sair daqui, tá todo mundo prevaricando. Porque qualquer estabelecimento que tu entra, é impossível cumprir isso. E a lei tá vigente, a gente tem que revogar essa lei. Porque que a situação? A CATS me procurou até porque um fiscal do Procon, ele pode chegar hoje em qualquer mini mercado atacadista. Sabe quando tu quer achar pelo em ovo? Tu acha? Sim. Qualquer coisa. Pô, mas cumpriu isso aqui. Ah, mas essa lei que não cumpriu, ó. Entendeu? O cara pode querer incomodar. E o Procon chegou a fazer isso, né? Então, no ano passado, ano retrasado, em um caso. E aí chegou até a mim. Então a gente quer revogar para não ter nenhum problema. Apesar de a lei ser obsoleta, a lei tá totalmente arcaica, a gente tá precisando da revogação. E olha a dificuldade, cara. Até agora, quem sabe num outro podcast eu volto aqui com uma boa notícia. Tá, mas quando tu fala que loucura, teve né? um parecer favorável, é tipo, de um dos vereadores, aceitou? É porque quando tu apresenta o projeto de lei, tem um relator. Aí o relator, ele tem que dar uma opinião dele. Tem todo um embasamento jurídico, né? Mas, resumidamente, ele dá no final a opinião dele. Eu acredito que tem que aprovar, acredito que tem que rejeitar. E aí, só que nesse tem uma tramitação. O que a relatora geralmente faz? É um projeto que fala de consumidor, manda ela para o Procon se manifestar. Manda para outra secretaria se manifestar. Se é um de saúde, manda para a Secretaria de Saúde. Aí vai pegando pareceres até ela chegar na opinião bem embasada, às vezes fazer audiência pública. Não, mas aí passa por comissão também? Passa pelas comissões, o relator, na verdade, é da comissão. Tá. Daí a comissão aprova esse parecer. Daí vem o parecer, por exemplo, da Comissão de Educação. Tá aqui, o parecer é favorável. Daí o plenário, todos os vereadores decidem. Não, vamos acompanhar a comissão, ou não. Aí tem todo o debate. Cada comissão são 3 vereadores. Esse tipo de norma, assim, meio sem pé nem cabeça, acontece. Eu vi uma vez, e talvez isso, não sei se talvez pela falta de instrução das pessoas, de algumas das pessoas que estão propondo, ou a boa intenção, só que apesar de ter uma boa intenção, o resultado acaba não sendo tão efetivo, né? Eu vi o caso de lá no Nordeste, um determinado, eu não sei qual é o município, mas a Câmara de Vereadores tinha votado que era proibido as pessoas andarem com capacete de moto, era obrigado a andar sem capacete. É tipo uma norma totalmente, ele não tem incompetência para legislar sobre aquele assunto, é tipo contrário à legislação de trânsito, código de trânsito, né? Então, tipo, será que isso apesar de ser uma boa intenção, talvez a cultura daquele local estava tendo muito assalto com capacete, alguma coisa do tipo, mas olha só, tipo, a falta de conhecimento da pessoa tentando, apesar de ser bem intencionado, criar uma norma que no final ou tem um resultado totalmente inútil ou acaba só mais atrapalhando a vida, como é esse caso aí que a gente está vendo, né? E Crislan, uma dúvida. Enfim, dentro do teu dia a dia, né, a tua atividade como vereador, talvez tu passe por isso também nas ruas, de ter moradores de rua, pessoas que acabam, né, cometendo furtos, enfim. Alguns empresários ou até pessoas, enfim, que trabalham no dia a dia acabam vindo, tipo, cobrar sobre isso. Como que funciona isso hoje no teu modo de vista pro município? Porque é um assunto que está bem à tona. É um problema de saúde pública, enfim, segurança também, né? Esse é um tema que vai, cara, uns 3 podcasts aqui conversando. E eu não imaginava, quando eu fui eleito vereador, que eu tomei posse, eu fui com uma cabeça. Cara, a última pauta que eu queria mexer era pessoa em situação de rua. Aí chegou, né, o Ramon lá, eu lembro, desde 2021, cara, eu tive que mergulhar um pouquinho nesse assunto e tentar entender também, apesar de ser um assunto totalmente complexo, assim. Sim. E muitas vezes tu não vê uma saída, né, porque tu fecha uma porta aqui, abre outra aqui, enfim, existem muitas dificuldades, assim, sabe? E cresceu demais, depois da pandemia cresceu demais. Só que muitas vezes essas pessoas em situação de rua, elas não querem ajuda. O 7º Batalhão da Polícia Militar, lá em São José, fez uma pesquisa abordando mais de 300 pessoas em situação de rua que estavam em São José. Desses, quase 90%
tinha passagem pela polícia. E aí não é uma, duas, 40, 50 passagens pela polícia. Uma vez eu acompanhei eles numa abordagem de madrugada. E aí era 3 horas da manhã. Daí eles conversando com o cara, foi ver ali, padrão, foi pegar tinha 50 passagens pela polícia, mas não tinha mandado de prisão em aberto. O outro tava com mandado de prisão em aberto, por estupro na cidade de Itajaí. O cara tava de bobeira ali. Então, assim, olha o perigo, né? Só que assim, essas pessoas, hoje São José ela tá tendo esse problema que acontece em Florianópolis, Joinville também, que é o pequeno furto, né? É o hidrômetro, é o fio de cobre. Um empresário de São José me procurou, ele falou, Crisan, ele tem um restaurante, uma churrascaria. E ele falou pra mim, essa madrugada entraram pra tentar pegar o fio de cobre. E aí ele falou pra mim, cara, o cara deve ter lucrado 200, 300 reais com o meu fio de cobre. Só que eu perdi minha câmera fria. Que lá era carnes nobres e tudo mais, e que foi um prejuízo de mais de 20 mil. Foi um negócio assim. Então tu imagina o BO, né, do que eles têm causado. Não é fácil, envolve assistência social, envolve segurança. Eu tô querendo ir pra Chapecó pra estudar lá o modelo. Lá o modelo, o prefeito, ele fez uma situação diferente. Em vez de ele olhar como uma pessoa em situação de rua, ele tá tratando a pessoa não como um morador de rua, mas como um dependente químico. Internação involuntária, essa pessoa não é morador de rua, não importa. É um dependente químico. Então a internação involuntária, e ele já tirou mais de 300 na internação involuntária. São José que a gente bateu na tecla nessa whey, eles apresentaram um relatório com 3 em um ano. É muito pouco, né? E eu defendo esse modelo como uma forma da gente tentar tirar essas pessoas de rua, tentar desintoxicar, porque o que mantém elas na rua, na verdade, é as drogas, cara. Se o Ramon chegar e dizer, ó, tem uma oportunidade pra ti aqui no Brisa. Vou te dar isso, tu vai começar aqui, tal. Cara, 99,9 não vai aceitar. Não vai querer. Teve um caso recente agora em Balneário, se não me engano, né? Dessa questão de situação de rua, teve acho que é algo parecido com isso de Chapecó. Eu vi uma notícia rápida, assim. Pode ser. Chapecó tem feito isso, eu quero até entender melhor o modelo lá. Isso aí eu me incomodo bastante, né? Mas o que eu percebo, assim, de uma forma geral? As pessoas, elas dão esmola demais, não deveria. Elas deveriam fazer a situação ficar, tu não vai conseguir comer se tu não for buscar ajuda, sabe? Agora elas começam a dar comida. Cara, eu vejo o tempo todo. Daí as pessoas, que eu faço o bem. Quando a pessoa fala eu faço o bem, eu fico pensando assim, tu faz o bem pra quem? Faz o bem pra ti, tu dá e tu se sente bem, porque pra pessoa tu não tá fazendo bem nenhum. É a mesma coisa pegar um diabético e falar, quer um chocolatinho? O diabético vai ficar feliz da vida, vai ficar assim, pô, obrigado. Ou para um alcoólatra, a mesma coisa, tu chega num cara, o cara tá sedento por uma cachaça, tu vai lá e dá uma cachaça, pô, ele vai ficar feliz. Cara, tu é a melhor pessoa do mundo, ele vai falar pra ti. Ainda, né? Tu vai se sentir bem pra caramba. Só que tu fez mal pra pessoa. E é a mesma coisa que eu percebo quando as pessoas doam pro morador de rua. A mesma coisa. Tipo assim, ela tá se sentindo bem. Ela tá, sabe, eu sou uma pessoa boa que eu dou pra todo mundo. Mas não tá fazendo bem pro morador de rua, infelizmente. E assim, às vezes vocês vão doar, eles vão realmente comer. Mas experimenta quando tu doar um pacote de bolacha, abre e pega uma bolacha para te comer. Começa a fazer esse teste. Tu vai começar a ver que eles vão ficar bravos contigo. Porque a intenção deles não é ganhar aquela coisa, é vender e trocar por droga. Se quer dar alimento, dá o alimento. Eu acho que não tem que nem dar o alimento. Tá? Mas se quer dar o alimento, dá como comida. Então abre o pacote, dá o pacote ali para ele abrir, para ele comer já, que não tenha como ele vender. Porque ninguém vai comprar um pacote de bolacha aberto. Agora um pacote de bolacha fechado as pessoas compram. Né? Então, cara, tem que tratar dessa forma. E a internação involuntária é assim, porque as pessoas que estão lá, tu vê claramente, elas estão na droga. Elas precisam ser tiradas da rua e precisa ser a força, não dá para convidar. Não estão sóbrias, né? Elas não estão bem. Então, pô, cara, tem que cuidar dessas pessoas, mas é um tema polêmico. E essas pessoas na rua, eles acabam fazendo vários furtos, tá? Tipo, quantas senhorinhas já foi lá no mercado e já falaram, pô, Ramon, eu não venho aqui sozinha porque eles passam, eles ameaçam eu na rua e não sei o quê. O cara passa, o cara tá de boa, ninguém vai mexer contigo. Agora, uma senhorinha, uma criança... Sim. Cara, quantos casos já teve aqui? Né? Em Floripa, principalmente, que a gente tem mais repercussão. De pessoas que foram estupradas ou que foram violentadas de alguma forma por moradores de rua. São pessoas mais vulneráveis, eles vão atacar. Então, cara,
é um tema meio polêmico, assim, né? Mas é algo que precisa ser feito. E se tu imagina, para revogar uma lei que claramente, como o Cristiano mostrou ali, claramente ela é inútil, já é esse parto todo, imagina fazer algo que realmente que tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro, que é algo mais difícil de lidar. Né? É algo mais difícil de levar essa política nesse sentido, né? Porque, pô, tem a pessoa que vai ter aquela outra visão dela, vai achar que não, que é uma maldade, enfim. Eu te faço só porque é difícil também, só para complementar. Existe secretarias, a prefeitura é gigante, são 5 mil funcionários, imagina uma empresa de 5 mil funcionários, professores, enfermeiros, enfim, todo o quadro. E boa parte do quadro de servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social, eles têm um olhar que isso já vem desde a universidade, que é tu ir na pessoa, tu criar o vínculo, tu tentar dar espaço para ele com tempo e no momento um pouco mais devagar. Que é diferente, por exemplo, às vezes de uma guarda municipal, às vezes quando faz uma abordagem, a própria PM que já tem uma visão mais, mais direta, né? Então, essas duas já não se conversam, segurança e assistência social. E às vezes um cara, ele tá no meio, um cara ali, tá numa situação de rua, tá no meio termo, né? tá ali, ou fez alguma situação errada, mas também precisa de um apoio de assistência social, enfim. E eles não se conversam. São visões de mundo totalmente diferentes, cara. E aí a gente fica preso. Eu, por exemplo, não vejo como uma solução o que muitas vezes a Secretaria de Assistência Social faz. No sentido de que muitas vezes mantém a situação. Dar alimentação, mantém ele ali. Ele não tem cara, agora já deu de te dar o peixe, agora tu vai ensinar a pescar mesmo, agora é contigo. Mas ele tem vários programas, hoje tem, vocês sabem, né? Bolsa Família, que recebe R$600, alguns recebem EPC, mais o que ganha de esmola, mais a comida. É lucro. Ganha mais que um trabalhador. Vai trabalhar no Brisa lá, às vezes ele vai fazer o cálculo, pô, mas daí eu vou ter que bater ponto, vou ter que entrar no horário, trabalhar 8 horas. Acho que não bate, mas vale ganhar aqui o que eu quase ganho lá. Mas eu achei bem legal o teu posicionamento também de verificar outras cidades e modelos que deram talvez certo e que funcionam. Isso também voltado como um todo, né, para outras ações e tudo que pode ser feito e melhorado dentro do município. Não só nessa situação, como no empreendedorismo, como em outras áreas que a gente possa falar aqui de transporte, de infraestrutura, enfim. Outro problema dessa questão do morador de rua é a questão de que às vezes eles ficam em frente aos estabelecimentos, né? Sim. E acabam atrapalhando o fluxo de pessoas que vão estar entrando ali fora, enfim, mau cheiro, dependendo da situação, que acaba criando lixo ali na frente e tal. Mas... E intimidação, eles intimidam intimidação, também, né? Clientes. Eles intimidam muitos clientes. E os clientes, quando eles falam assim, pô, abordando, pedindo que bom que vocês cuidam, que evitam que eles fiquem aqui e tal. Por quê? Porque eles sabem que realmente intimida. Quando tu vai num lugar, às vezes eles te abordam e não é legal. Não. Né? Não é confortável. E são pessoas que estão ali... E sobre uma questão, Ramon, como que tá para contratar pessoas no Brisa em São José? Tá fácil ou tá difícil? Tá horrível. Então, emprego tem, então? A própria Santa Catarina, né? No estado inteiro tem acho que tá com 3% de desemprego, não é? Santa Catarina? Pela última notícia, se eu não me engano, é próximo disso. Não lembro exatamente. Emprego pleno, né? Tem emprego para quem quiser. E daí eu me pergunto, por que tem Bolsa Família aqui? Tinha que estar cortando então, né? Pô, tem um monte de emprego, por que estão recebendo Bolsa Família? Temos que diminuir? O desemprego tá pequeno? Tipo, essas coisas eles não fazem. Né? E não é um incentivo pra pessoa, é como o Cristiano falou, é um incentivo pra te ficar em casa. Em casa não, né? Que essas pessoas aí, eu queria fazer uma série de vídeos no YouTube, só mostrando assim, ó. Esse aqui é o André, ele recebe Bolsa Família e tá lá trabalhando informalmente. Esse aqui é o Aurino, ele tá recebendo Bolsa Família e tá trabalhando informalmente. Porque é o que as pessoas fazem. Tipo, e tem o defeso também. Defeso de pesca. O pessoal recebe, daí não pode ter carteira assinada. Tu lembra dos números que tu publicou? Tu fez uma postagem parecida com isso no Instagram, né? Fiz. Eu não lembro exatamente o percentual, mas, tipo, era alguma coisa absurda, assim, tipo, dos 200 e poucos milhões de brasileiros, 50 e poucos viviam de assistência. Isso. Tu lembra dos números? Tem estados hoje... 40 e poucos milhões são era servidores públicos. É isso aí. E daí, tipo assim, o resto é mais um pouco de aposentado. Os copinhos, não? Não. Uma hora eu vou te mandar. Mas ele demonstra isso, realmente. Tu calcula o servidor público, que se mantém pela máquina pública. Tem uma porcentagem que é quem paga imposto, que é os ativos. E tem os que recebem Bolsa Família. Tem estados hoje, no Brasil, que tem mais pessoas inscritas no Bolsa Família do que no trabalho formal.
Cara, isso Não faz sentido. Não fecha, entendeu? Eu já pensei, será que, tipo assim, quem recebe algum assistencialismo não deveria ter direito ao voto, por exemplo? Eu acho que daí... Eu não concordo. Cara, tu não pode votar porque tu... Daí... Porque o que é feito? Como é que fica? Não, mas daí tem uma questão de... voto. Não, mas aí tem uma questão de direito da pessoa em votar. Eu acho que o caminho não é bem por aí. Quem tá mais de um ano recebendo, não pode. Não pode votar. Não. Estás num momento, numa fase da tua vida. Cara, mas tem emprego, velho. Tem emprego, tem como trabalhar. Não, beleza, mas o direito de voto da pessoa, eu acho que ela não pode ser tolhida assim. Mas de uma maneira ou de outra... Só uma coisa, Bolsa Família supera trabalho com carteira em 13 estados. Mas isso aí 13. O problema disso o número não é à toa, né? Norte e Nordeste. Então, o Maranhão tem 2 beneficiários de Bolsa Família para um com carteira de trabalho. Pois é, mas o erro aí não tá tá na política pública envolvida, cara. Tá errado. Sim. Tá errado, tá errado. Sim. Tenho certeza que tem pessoas que faz total sentido isso na vida da pessoa. E para algumas pessoas talvez faça sentido aquele dinheiro. Por um tempo. Temporário? Isso. Mas... Eu vi uma mulher agora que acho que tava comemorando 20 e poucos anos recebendo Bolsa Família, um vídeo na internet. Eu falei assim, que absurdo, cara. Tem que ser temporário. É um absurdo, a pessoa se acostuma com aquilo e daí tu fala assim, daí a gente voltando pro nosso estado. Um estado com 3% de desemprego e a pessoa tá recebendo Bolsa Família? Pois é. Por quê? Aí que tá errado. Tu não quer trabalhar? Tu é saudável? Vamos lá, amigo. Sabe? Deveria ter alguma coisa assim, uma cota por município. Só pode ter tantas pessoas recebendo Bolsa Família no teu município. Pra um entrar, outro tem que sair. Daí, pelo menos o pessoal vai ficar aqui, fulano tá trabalhando. Vai ficar... Porque hoje é muito cômodo. Hoje tá todo mundo migrando. É tudo direcionado pra te ir pra informalidade. É tudo direcionado. Daí, como é que eu lá no mercado eu vou contratar alguém de maneira informal? Aí o Cristiano perguntava assim, mas se a conta não fecha... daí vai lá, não bate o teto, a questão orçamentária, aumenta IOF, como teve a repercussão do que aconteceu recentemente agora. O tributo, né? Aumenta o tributo. Aí vai lá, começa a tributar a distribuição de lucro das empresas. Aí vai lá e começa, enfim, a majorar as alíquotas de produtos importados, como aconteceu agora recentemente. Isso a gente está falando de maneira geral, assim, União, nível federal, né? A nível federal. Mas, cara, a conta, pra fechar, ela tem que ter esse tipo de manobra. E quem paga isso? É aquela galera que tem renda ativa e tá trabalhando no dia a dia, pagando a conta dos demais. Mas pesa demais, tu entende? Tipo assim, até pro próprio colaborador, pesa demais pra ele ali na ponta. Ele recebe aquele salário e ele tem que sustentar, ele não sabe, mas ele tem que estar sustentando mais 3/4 do Brasil com o salário dele. Ele, é tenso, cara. É pesado. É desesperador, assim. E acaba não tendo retorno, né? Tipo, eu digo dos tributos que tu paga, porque em tese a lógica é... Qual é a lógica da arrecadação tributária? É todo mundo ajudar com parte da sua, enfim, de alguma manifestação de renda para que isso vá para o governo e seja dividido para o bem comum. Saúde, educação, segurança pública. Essa é a lógica existente por trás da sociedade, né? E daí a pessoa está lá pagando e não tem um retorno proporcional àquilo que ele está pagando, né? Vai no SUS, não tem um atendimento eficiente. Exato. Saúde pública, segurança pública acaba sendo Mas o dinheiro também é muito... Aurina, ele é muito mal alocado, cara. Mas assim... Arrecada demais. Arrecada demais e é mal alocado. E a gente tem economistas públicos, por exemplo, que tem 2 tipos de visão. Vamos supor aqui, o atual o ministro da Fazenda. Ele tem uma visão de assim, tô com déficit, eu vou aumentar imposto. Isso. Porque daí a máquina pública pode fazer isso. É diferente das empresas, né? Eu tô com déficit, eu vou cortar o certo. Gasto. Por exemplo, o Paulo Guedes tinha mais essa visão, né? Que é uma economia a de Chicago. Que é cortar gastos, cara. Cortar gastos. Então, assim, pelo menos é a que eu também entendo. Ainda mais a máquina pública, que como foi, o recurso é mal alocado, porque assim, enquanto tem juízes ali, cara, tirando uma folha salarial de 1 milhão, cara, e existem, e é normal, já banalizou isso, com um monte de penduricalho, a gente vê, sei lá, um professor lá, 3, 4 mil reais, entendeu? E aí tu vê também posto de saúde com problema, quando falasse, né, que não tem aquele retorno, mas se fosse bem alocado esse dinheiro... Aí sim, aí poderia... Nem precisaria de tanto, né? Se fosse bem alocado, não precisaria de metade do que... E tipo assim, é igual a gente tá vendo na Argentina agora, né? Tá disparando, a arrecadação tá maior, mas ele reduziu o imposto, então é justamente a curva de... Life. E Crislan, qual que é a tua bandeira atualmente lá dentro da Câmara? O que tu tá
defendendo, buscando? Qual que é o teu posicionamento? Como que é a tua situação atual aí? A gente tem batido muito na tecla, Andrei, agora nesse último mês, da questão da internação involuntária, porque ficou muito polêmico e eu sei que muita gente tem medo de comprar essa briga. E eu comprei, né, da internação involuntária. Como foi, quero ir para Chapecó, ver o modelo mesmo como eles casaram. O que já chegou de informação para mim, eles têm um centro de reabilitação, de desintoxicação, longe da cidade. E assim, a pessoa não, como eu falei aqui, não é tratada como pessoa em situação de rua, ela é tratada até para ter o aval do Ministério Público, dos médicos e tudo mais, como um dependente químico. Então tu vai lá, cara, vai e leva ele para esse centro, vai ficar um tempo, alguns meses. É o tempo da família ir, entrar em contato, é o tempo de a droga sair, sabe, a abstinência sair, enfim, daí quem sabe ele poder ser ter a sua reinserção para a sociedade, né? Então tem batido muito nessa tecla, né? E isso na verdade é reflexo, André, do que as pessoas me cobram na rua, cara. A gente, na verdade, vereador, se eu pegar meu WhatsApp aqui e te mostrar, cara, tu vai ver assim, pô, a reclamação de morador de rua é gigante, cara, é gigante mesmo, assim, sabe? A gente não tem, como a gente tava falando ontem na guarda, né? A gente não tem o problema do cara que assalta a mão armada, é muito raro. Sequestro, não sei, tiro, alguma coisa assim, a gente não tem esse medo, né? O medo é dos casqueiros, cara, dos casqueiros. Nem andar do celular na rua, assim, a gente tem medo, claro. Ainda tá bom essa nossa... o cara é difícil, o cara lá te roubar, assim, pegar assim, me dar teu celular. Muito raro, mas acontece, claro. Sim. Mas o medo é o cara, tipo, de madrugada, ali da meia-noite até 5 da manhã, eles começam a pegar cadeado, cara, roubar fio de luz. Essas coisinhas, assim, eles não roubam a pessoa, mas roubam o patrimônio. Só que dá muito prejuízo. Muito. Só que é o que a gente falou, pô. Como tu comentasse ali, que roubaram um cabo de uma câmera fria, roubaram o nosso também. Já foram lá, entraram... Cara, e é um negócio que é, sei lá, eles ganharam R$100. Entendeu? Só o prejuízo que deu, né? Não, a gente teve um prejuízo ali, na época, uns 5, 6 mil reais, mais ou menos. Então, cara, eles não estão fazendo bem pra sociedade. Teve um outro que pegou fio, roubou de madrugada, a gente pegou pelas câmeras. Ele fez um bolinho pra queimar aquele plástico do fio pra sobrar só. Só, cara, ele quase botou fogo na loja, pô. Uma labareda de fogo que acendeu ali na loja da Cruz do Souza. Assim, cara, olha só. Um louco desse aí quase toca fogo numa loja, olha só o prejuízo que ia dar. E tu vai cobrar o cara? Sim, ninguém sabe quem é. O cara é indigente, quase. De um lado tem tanta lei prejudicando o empresário, do outro lado tem tanta lei protegendo um cara com 50 passagens na polícia. E tem o ex, sim, porque assim, Ramon, que protege, né? Esse cara, o que acontece? Ele é pego pela Guarda Municipal, ele vai uma vez, eu acompanho todo o processo. Aí vai até a Polícia Civil, eu fui até a Polícia Civil, aí tu tem a audiência com a delegada, ou delegado. E aí, depois da audiência do delegado, geralmente eles esperam até a audiência de custódia, dá o ok, o policial confirma, não, foi pego, tá no flagrante. Aí, dá o ok. Daí ele vai pra uma cadeia, eu fui até a cadeia que eles ficam na Polícia Civil. Mas essa cadeia eles ficam 24 horas. Vai pra audiência de custódia. E aí, é padrão. Eles não vão ser presos, vão aí pra uma penitenciária. Eles vão olhar, é um crime, no teu caso, um crime de pequeno patrimônio. Então, assim, ele roubou ali um fio de cobre. Então, eles não vão deixar na penitenciária com isso. O cara já tem a certeza da impunidade. Sim. Assim como às vezes rouba uma outra coisa que tem um nome lá na legislação federal, que é de pequeno monte, pequeno valor, assim, pequeno valor, assim, sabe? Pequena bagatela, Só né? que tu não vê a tua crime consequência, tu não vê o que teu custo. Tá vendo que ele levou o fio de cobre, Sim. Mas não vê que ele perdeu uma câmera fria, que tu pode ter perdido uma hora, enfim. E aí esse cara sabe da impunidade dele. Daí ele sai rindo da audiência de custódia. Mas, cara, parece um negócio tão tranquilo. Pô, vamos fazer aqui assim, ó, progressão. Veio a primeira vez, vai ficar 24 horas. Veio a segunda vez, vai ficar uma semana. Veio a terceira vez, vai ficar um mês. É igual ficar de O cara castigo. vai ver que tem uma consequência. Mas tipo assim, tu tem que aumentar essa pena, porque se tu deixar assim, realmente essa certeza da impunidade, eles não estão nem aí. E fazem o que querem. É a lei que protege, né? Sim. E tem alguma coisa que é paga pra eles também, que eu sei que tem um advogado que não pode ver eles presos, que vai lá soltar. Porque daí ganha uma parte dessa verbinha, não sei como é que é o nome dessa... Um benefício que eles Tem ganham. um auxílio, olha, talvez o termo esteja errado, mas tem alguma coisa, auxílio reclusão, se eu não me engano. Mas o auxílio reclusão é pra família da pessoa que tá presa. Não é quando tá preso, é pros moradores de rua. Ah, moradores de rua? É. Não sei, eles recebem os benefícios deles lá. Tem um auxílio morador de rua? Eles recebem, é só cadastrar. Ah, é? É. É só cadastrar que recebe? É só cadastrar. Quanto que é? Até a gente tava É 600 reais? nessa discussão, eu entrevistei uns moradores, daí eles falaram 600 reais, né? Meu Deus. E até uma coisa que a gente teve discussão, por que a Bolsa Família não cobra, sei lá, um endereço,
Nada. Em contrapartida, Pode só. cadastrar qualquer um. Mas é contrapartida. Porque compra de voto. Se tornou, né? Não, compra de voto. É verdade? Pô, pra que eu vou... Pô, aqui eu tenho o pai que me dá Mas todo, aí pra todo mês mudar 600 isso reais. no Brasil depende dos Da vereadores. Não só, Não, né? não só de vereadores, mas daí tu tá falando Deputado 50 federal, milhões de deputado. pessoas, famílias recebendo isso ali. Cara, pra te eleger uma pessoa, é perto disso de voto. Né? É perto, milhões, é perto Como disso. presidente, tá falando. Como presidente? Aham. 50 milhões de Então, votos, né? não é... Por isso que eu falei assim, ó, tem que tirar os caras. Falar assim, não, tu recebe há muito tempo, tu não pode votar, tu não tá pagando a conta. Tipo, tu vai chamar pra mesa assim, ó, quem tá pagando a conta aqui? Eu sempre penso como se fosse uma ideia, sabe, largados e pelados, assim, tipo uma tribo. Uhum. Cara, nessa tribo aí, tu tem saúde, alguém ia caçar pra te comer? Não, cara, tu ia ter que ir lá junto caçar, tu ia ter que colher, tu ia ter que fazer alguma coisa, e as pessoas acham que podem só viver na sociedade sem gerar valor pra ela. E cobrar do valor dos outros. Numa tribo, isso aí a gente teria se pegado tudo na porrada, entendeu? Sim. Sim. Porque ninguém ia aceitar. É verdade. Mas daí quando pensa em comunidade, É verdade. muito mais pessoas, esquece disso. Acho que não, tá certo, o fulano vive lá longe, ele trabalha pra mim. Pô, cara, é sacanagem. É revoltante, assim, né? é triste, é triste. Tô aqui só desabafando, na verdade. Foi esse assunto. Quando tu entrou em pessoa em situação de rua, cara, ele vai... Vai longe. Vai. Mas o nosso papo aqui é pra gente tratar sobre as leis que estão incomodando, né, que travam as nossas empresas. Né? Diariamente, toda a vida chega o Procon, chega alguém lá com alguma coisinha. Esse dia me questionaram sobre por que eu peço CPF no self-checkout. Que eu tinha que ir lá apresentar um requerimento, o motivo que eu fazia aquilo. Aí, beleza, a gente vai lá, responde para eles, mas é cheio de regrinha que não dá para te... O Procon questionou? A gente respondeu a eles porque que era por causa de uma trava de segurança e tudo mais, que a gente seguia a lei de proteção de dados e tudo mais. Só que, para isso, eles estão sempre aqui prontos para nos atender. Né? Mas, Exatamente. Crislan, eu queria agradecer pelo papo, né? Acho que foi bem legal para a gente desabafar um pouco, soltar para fora, conhecer um pouco das funções do vereador. Eu sei que muita gente não sabe o que um vereador tem que fazer, por que ele briga. E o que eu indico pro pessoal que está em casa eu já falei sobre isso, mas é procurar alguém que esteja alinhado com as suas ideias, né, e com seus valores, e incentivar essa pessoa na política, porque, cara, eu falei pro Crislan, cara, é um guerreiro, porque é difícil. O dia a dia na política, tu ficar brigando pelo que é certo, com os teus valores ali, não abrindo mão deles, é uma luta diária e exaustiva, né? Então, assim, a gente tem que apoiar as pessoas que estão dispostas a isso, porque é muito difícil. Eu me coloco assim, pô, cara, quando que eu teria coragem de entrar na política pra ficar enfrentando isso aí tudo? Tomar só paulada, só pedrada de tudo quanto é lado, tentando fazer o que é certo, tentando revogar leis absurdas, né? Então, é só agradecer, tá? Muito obrigado e... eu vou deixar aqui meu @, vou sugerir que o Crislan também deixe o dele, para que o pessoal possa te conhecer melhor, te seguir. Já tá cheio de seguidor, mas não custa nada mais uns seguidores e uns votinhos, tá, pessoal? Meu Instagram é @RamonJunks. Crislan, pode falar o teu. Ô, Ramon, primeiro eu te agradecer o Andrei, agradecer o Aldino também. Obrigado, cara, obrigado pelas palavras. E não tem que agradecer, na verdade a gente só chega lá pra representar as pessoas, cara. E sempre quando eu penso em mente assim, pô, quem que a gente tá representando aqui, né? O Ramon é um dos caras que nunca veio com nenhuma conversa torta, nenhum pedido assim, tipo, individual, assim, sabe? E é um cara que é muito esclarecido, entendeu? E eu acompanho muito o Ramon, a carreira, os conteúdos lá no Gabinete sempre debate, porque ele sempre traz bons conteúdos também nos stories, no Instagram, isso é bem bacana. Mas o cara só tá lá porque tem gente que apoia, né? E tem gente que acredita. E o Ramon acreditou em mim desde o início, assim, sabe? Então, pô, tem coisas que eu não esqueço também e eu tenho que ser grato, porque o cara pode querer ser vereador, mas se não tiver gente acreditando em ti, apostando muitas vezes, pô, será que vai dar certo lá em 2020? Cara, o guri do zero. Então, se não tivesse essa aposta, né, o cara não chega em lugar nenhum. Então, principalmente na política. Então, eu te agradeço muito por isso. Obrigado mesmo, todo apoio em todos os sentidos. E agradeço também o convite aqui no Papo, assim, aqui no Papo de Mini, né? Foi legal pra gente poder, enfim, trazer um pouquinho do que a gente vê nos bastidores dentro do poder público, né, do Hoje Ativo. Não é fácil, né, mas é um
passo degrau a degrau, às vezes mais devagar do que a gente gostaria. Como sempre falavam, né? Cara, a burocracia é muito demorada, tudo no poder público demora muito mais do que o normal, e é verdade. Só que a gente tem que estar lá pelo menos pra não deixar piorar, né? Tentar puxar sempre pro nosso lado aqui. Então, obrigado. Contem comigo lá na Câmara. E eu acho também que fica um recado, principalmente para quem tem o seu negócio, independente do tamanho, do porte, enfim, para fazer parte disso junto com o vereador, junto com o executivo do seu município, da política em si. Porque tem muitos empresários que acabam se afastando da política, não tendo contato, mas é importante ter um alinhamento para que os vereadores ou o próprio executivo possa tá fazendo e gerando negócios dentro do município que favorecem todo mundo, toda a sociedade, enfim. Então acho que é importante ter essa ligação que a gente trouxe aqui também entre empreendedores, entre poder legislativo, executivo e poder público de maneira geral, né? Eu acho que é bem importante isso, e o meu Instagram é Andrei com Y P Santos. Finalizando então aqui mais um episódio, gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, tá acompanhando até esse momento o nosso episódio, porque você tá gostando do nosso episódio. Estamos no final, chegando ao final, então a gente precisa que vocês se inscrevam, que sigam o nosso Instagram, que se inscrevam no canal do YouTube, marca aí o sininho para ser notificado, deixem os comentários para que a gente faça novos podcasts com novos assuntos que sejam do interesse de vocês, tá bom? Meu @ é @aurino.martins. Esse é o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Até o próximo episódio.